Bom dia pessoal, um bom dia a todos. Aproveitei para passar por aqui para falar com vocês, continuando aqui, falando sobre Pai Ogum, Ogunhê, meu pai. Bom dia para todos vocês, um bom dia. Gente, eu tô aqui cozinhando e já vou aproveitar para lavar uma loucinha aqui enquanto eu converso com vocês. Como eu falei para vocês, nós vamos fazer aqui a feijoada do Pai Ogum, primeiro ano que a gente vai fazer a feijoada. Prestar nossa homenagem desse grande guerreiro, esse grande pai, Ogunhê, meu pai, original do Pai Ogum, ok, caboclo. E quantas homenagens, gente, quantas homenagens, quanta caminhada, quanto tá lindo de ver, né, os irmãos de fé, né, o Pai Ogum, ele carrega sempre, né, essa força, esse fortalecimento, né, essa segurança, né, para todos os filhos. E felicidade e parabéns para os filhos de Ogum, né. E gratidão, né, só agradecer sempre esse pai, né, a gente sempre agradece, porque esse pai, assim, ele não nos deixa, né, ele sempre nos ajuda, né, nos momentos difíceis, né, tudo que a gente precisa, né, Pai Ogum tá ali, né, eu sempre falo isso, eu tenho muita fé mesmo, né, nesse pai. E como vocês sabem, eu trabalho com o Pai Ogum Mato, esse grande caboclo guerreiro, né, traz tanta força nas suas matas, né, trabalha para cura, e sobre filha de Ogum, né, não podia ser diferente, né, gente? Ah, os filhos de Ogum são teimosos. Sim, os filhos de Ogum fecham a cara, ficam bravos quando vê que as coisas não estão indo como tem que ser. Sim, é verdade, gente. É verdade, a gente é teimoso mesmo. É teimoso. Eu cantei alguns pontos aí para vocês do segundo vídeo. No primeiro vídeo eu falei sobre um pouco sobre as características, né, desse pai, algumas qualidades, né, que o Pai Ogum traz. Aqui no terreiro da Cadeia de Ogum, né, nosso chefe da direita é o Pai Ogum Mato. E é força, gente. É força, é caminho, é direção, é equilíbrio, é cura, é muito axé. Eu recebo o seu Ogum Mato há mais de 30 anos. E agora, no dia 14 de junho, seu Ogum Mato faz 35 anos de chegada, gente. 35 anos. Seu Ogum Mato faz no dia 14 de junho, agora de 2025. Vamos fazer a nossa feijoada aqui com o Pai Ogum. Né? E para falar um pouquinho desse pai, né? Do meu Pai Ogum Mato, né? Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Ortiz, dirigente do Centro de Luz, Paz e Amor, de Ogum Mato, Maria Padilha das Almas e Exu Caveira. Meu centro é o Centro de Umbanda. E o Pai Ogum Mato, gente, foi a primeira entidade que eu recebi, que eu incorporei. A primeira entidade que eu incorporei foi o Pai Ogum Mato. Eu estava em casa quando esse pai chegou, né?
Eu conto a história para vocês como foi, né? Que um amigo nosso estava precisando de ajuda espiritual e eu não esperava, gente. A princípio eu não estava sentindo nada. Eu sentia muita radiação quando eu ia nas casas, né? Muita energia. Todo mundo dizia que eu era médium, mas eu não imaginava, né? Então, de repente, ele já chegou falando, dando passe, já chegou com fala. Depois eu iniciei, né? Numa casa de religião e fui trabalhando com todas as linhas, né? Foi bem rápido, assim, né? Que eu desenvolvi com todas as linhas, foi muito rápido. Mas o seu Rompimato foi a primeira entidade, né? Que eu trabalhei, né? Na Umbanda. Gente, seu Rompimato já chegou com fala, chegou trabalhando, dando passe. E não parou mais de trabalhar, né, gente? É um caboclo. E muita luz, gente. Como todos os caboclos, né? Muito sério. Seu Rompimato, ele na terreira, assim, na gira, ele chega, ele atende vários, faz vários trabalhos ali, várias cirurgias, uma atrás da outra. É feito tudo na hora ali. Ele já vai ali, busca os elementos que ele precisa, as ervas, a pemba, o alfazema que ele precisa ali, o ponto. Tem que fazer ali uma cirurgia, ele faz na hora. Ele é um caboclo curandeiro, ele cura e ele faz cirurgia também, gente. Seu Caveira também faz. Também trabalha com a cura também. O seu Rompimato na hora, assim, gente. Às vezes 5, 6, 7 ali. E ele já tá ali, prepara aqui, já faz o remédio ali na hora, ali prepara aquela pomada, já prepara aquela erva ali, já prepara aquele pacote ali e já vai, já faz e já trabalha. E quando às vezes tem que a coluna, ele já joga um para cima e já puxa a coluna, é o dente, ele vai ali na hora, mexe ali, prepara a erva, já passa. Seu Rompimato é assim, gente. É uma entidade, ele é chefe da casa, né? Que poucas palavras, mas o pouco dele fala muito. O pouco dele fala muito. É uma entidade linda, gente, linda. Eu já vi esse pai fazer muita cura, gente, muito ir para hospitais. As pessoas estarem se operando, eu no terreiro trabalhando, e ele ali segurando a cirurgia e trabalhando, e ele gritando ali, ó, o irmão vai passar por tal cirurgia, o irmão vai passar por tal procedimento, o irmão vai passar agora por uma situação. E a pessoa do outro lado da linha respondendo para nós sem saber o que o seu Rompimato estava gritando. Quando a pessoa respondia, o seu Rompimato já tinha falado, está acontecendo tal coisa, esse irmão agora está passando por tal situação, ele desse lado e o irmão lá do outro. Ele cansa de correr aos hospitais, gente. Eu vi maravilhas. Eu vi uma criança, gente, que estava desenganada. E eu tenho pessoas aqui na minha casa, no terreiro, para falar para vocês isso. Deus acima de tudo, né, gente? As nossas equipes e esses caboclos maravilhosos, gente, que trabalham muito no equilíbrio e nas curas. Uma criança desenganada, gente. O bebê estava desenganado pelos médicos. O bebê já não bebia, já não comia. E o seu Rompimato trabalhando, gente, trabalhando, sem parar com aquela criança, me lembro como se fosse hoje. E a criança já estava na UTI, a criança estava coberta de... A pele estava toda assim, com uma cor, como se fosse umas escamas, assim, um bebezinho. E o seu Rompimato correndo na frente daquele congá. E as pessoas eram da igreja.
não eram da religião. Só que a madrinha da criança era espírita. E falou, corre pro espiritual, é o único jeito que tem de salvar teu filho, porque o médico já se enganaram. O próprio pastor falou, tu vai ter que buscar ajuda. O próprio pastor na época. Eu não posso pra citar nomes, tá, gente? Mas foi o que aconteceu. E aí eles correram lá na casa, o seu Rompimato chegou. Eu me lembro que eu recém tinha chegado, eu trabalhava no hospital. Eu recém tinha chegado, tinha feito um cafezinho, não deu nem tempo de terminar de tomar o café. A criança, assim, não ia passar, no outro dia o seu Rompimato chegou e trabalhou, gente, trabalhando. E pega a canjica, e pega isso, e pega aquilo. O seu Rompimato ali em terra, trabalhando com aquela criança. Gente, a criança não estava mais urinando, a criança não estava mais bebendo, não estava passando mais nada, nem água. E aí, o seu Rompimato trabalhou. Eu me lembro como foi a correria. E o seu Rompimato disse que levar esse banho aqui e passar nele no hospital. O que é fé, né, gente? A mãe da criança era evangélica, pois ela levou o banho, mesmo sem saber, sem conhecer o desespero de uma mãe, para salvar o filho. E aí ela levou aquela água daquela canjica ali, as coisas que tinha que passar, a roupinha do bebê ficou no terreiro. E ele trabalhando ali na roupa da criança, né? E ela levou e ela passou na criança aquele banho, né? Preparado ali. Fez tudo o que ele mandou fazer. E ele, eu me lembro que eu virei trabalhando. Né? A gente começou, era umas 7 horas da noite, era 3 horas da manhã, o seu Rompimato ainda estava em terra. O seu Rompimato disse assim, se até as 10 horas da manhã de amanhã ele não reagir, eu vou correr. Ele precisa reagir. E chamamos o pessoal da corrente, o pessoal corrente de prece ali, né? E o seu Rompimato, trabalhando e trabalhando. E chegou no outro dia, de manhã, era quase 10 horas da manhã, a madrinha da criança ligou. Ele bebeu água, que o seu Rompimato disse, ele precisa fazer xixi, ele tem que urinar, né? Já estava parando já os rins, né? E aí, quando foi quase 10 horas da manhã, o bebê bebeu a água, conseguiu fazer xixi. E é inacreditável, gente. Se vocês vissem a foto, eu não tenho hoje para mostrar para vocês, mas tem as pessoas para contar. Da criança, o jeito que tava, o antes e o depois. No outro dia, ele tava na UTI. Quando foi 10 horas da manhã, quase 10 horas da manhã, ele conseguiu fazer xixi, né? E, gente, o corpo, a pele foi voltando ao normal. Voltou ao normal, gente. A criança simplesmente começou a reagir. Quando a gente viu a foto dele no quarto, porque no mesmo dia que ele estava na UTI, ele já passou pro quarto, que ele já estava desenganado. Quando a gente olhou a foto, não era a mesma criança. Tu olhava assim, tu dizia, não é a mesma criança. E a criança, 2 dias depois, estava em casa. Então, esse foi... Eu nunca me esqueço, né? E esse outro momento, como muitos outros, que eu já vi muitas curas acontecerem, esse outro momento desse irmão, que estava também numa cirurgia muito grande, né? De coração. E antes do médico gritar, o seu Rompimato foi gritando, tá acontecendo isso, agora ele acabou de infartar. 10 minutos depois, a esposa dele ligou. Ele teve uma parada, o seu Rompimato tinha acabado de falar. Então, gente, tudo isso, todo esse processo, né, que a gente vem passando, vivenciando, vendo, né, a coisa acontece ali, a coisa acontecer, as curas, né, é maravilhoso, gente, é maravilhoso mesmo, é um trabalho, assim, lindo. Seu Rompimato, ele abraça, né, e ele corre,
né? Ele para saúde, para meus filhos sempre, né? Sempre que eu preciso para saúde, é ele ali na frente respondendo, e aí eu benzo as crianças ali, coloco ali, né, a segurança ali, daqui a pouco as crianças dormem, daqui a pouco quando acordam bem, e não tem que eu peça para que esse pai não me responda, graças a Deus, né, então é uma bênção, né, gente, e povo de Ogum é assim, gente, povo de Ogum, Ogum é guerreiro, Ogum é da força, Ogum é caminho, né, é resposta, é direção, é proteção, então, gente, é agradecer, né? Agradecer esse grande pai, né? Hoje eu resolvi falar um pouquinho do meu pai Ogum, né? Mas a gente ainda tem mais 2 vídeos que eu ainda vou falar um pouco sobre o Ogum, né? Eu tô trazendo um pouquinho da minha experiência, um pouquinho das características, cantei alguns pontos ali. Desculpe a voz, gente, que a minha voz, assim, ó, é muito fina mesmo. Eu tô um pouco rouca também, né? Mas eu trago assim a minha raiz, eu trago assim as minhas experiências, aquilo que eu aprendi, que eu aprendo, aquilo que a gente conhece, e que Pai Ogum, né, possa sempre, né, nos defender, nos proteger, né, cuidar dos nossos caminhos. Então agradecer esse meu pai. Ok, acabou. E salve meu pai Ogum que responde aqui, né? Meu orixá ancestral, né? Que possa sempre me dar direção, né? Um entendimento, né? Na minha caminhada, né? Espiritual, na minha vida pessoal, né? Em todas as minhas áreas, né? Axé, meu povo. Bora almoçar, terminar aqui de limpar aqui essa cozinha e tenha um bom dia. Até a próxima.